Hello! Good evening, teacher! Seja muito bem-vinda à segunda aula desse curso! Como você provavelmente já sabe, eu sou a Teacher Carol Gomes e eu ensino teachers a ganhar 4 vezes mais com aulas particulares para crianças. E é isso que você está aprendendo aqui nessa semana, né? Essa é a segunda aula, ainda falta a terceira, e hoje você vai aprender como tirar proveito da oportunidade que eu te apresentei na primeira aula. E na minha opinião, essa é a maior oportunidade para você ganhar 4 vezes mais com as suas aulas particulares em 2025. Hoje eu estou muito animada porque eu sei que todos os teachers, as teachers curiosas já se foram, passaram pela aula 1 e que hoje aqui comigo só tem quem é comprometido. Então a aula vai ser de tirar o fôlego, tá? Mas antes, vamos lembrar o que foi que você aprendeu na primeira parte, porque isso é muito importante. Eu preciso que o conhecimento aterrize, eu preciso que ele faça sentido para você. Então vamos lá. Para que você ganhe 4 vezes mais com essas aulas particulares, na aula 1 eu te apresentei o Oceano Azul. E eu te falei que lá é a forma como você vai conseguir viver sem ter que ficar brigando por preço e disputando aluno. E para que você esteja plenamente no Oceano Azul, eu te apresentei um método que vai facilitar esse seu caminho, que vai tornar a sua jornada mais fácil, que é a alfabetização em inglês. E eu não só falei não, que eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Eu provei, eu te mostrei teachers que passaram por esse método e que hoje vivem das suas próprias aulas particulares porque são experts em alfabetização em inglês. E eu também te mostrei números de pesquisas que mostram que a procura por parte dos pais, né, por ensino bilíngue para os filhos aumentou consideravelmente nos últimos anos no Brasil. Na aula 1, eu também te contei como é que eu cheguei nesse método, né? Para que você entendesse todo o passo a passo e conseguisse perceber que você consegue segui-lo também. Foi na aula 1 também que eu abri a sua mente e deixei você entender, fiz você entender que ninguém compra curso e que você não vai vender curso. As pessoas compram resolução de problemas e você vai vender transformação. E eu sei que muita gente não consegue assistir a aula 1 e chega direto aqui na aula 2. Então, para você que chegou direto na aula 2, eu tenho que te falar uma coisa. Eu acho importantíssimo você assistir a aula 2 só depois que você tiver passado pela aula 1, teacher. Porque eu preciso que, de verdade, você entenda e internalize a oportunidade que eu te apresentei lá antes de você saber como tirar proveito dela. Inclusive, eu até acho que você que já assistiu a aula 1 tenha que assistir de novo. As aulas vão ficar disponíveis até domingo, né? Então, por que eu acho que você tem que assistir de novo? Porque lembra que eu estou recapitulando para o conhecimento aterrissar? Mas quando a gente assiste uma coisa mais de uma vez, é aí que as coisas passam a fazer sentido, que o conhecimento compartilhado lá faz sentido. Eu não sei se você já assistiu, provavelmente já, né? Algum filme mais de uma vez. Você já percebeu que quando você assiste pela segunda, pela terceira, você observa coisas que você não tinha observado antes? Você acha respostas para algumas coisas que você ficou pensando, mas como isso aconteceu? Quando você assiste de novo, então é a mesma coisa. Assistir mais de uma vez vai fazer o conhecimento aterrissar e vai fazer tudo aquilo que eu te mostrei na aula 1 fazer sentido para você. Sabe por quê? Eu sei muito que tudo aquilo que eu te apresentei segunda-feira é muito diferente do que você já viu, é muito diferente do que outras pessoas te apresentam no mercado. E é para ser diferente mesmo, você sabe por quê? Porque se aqui a gente precisa de atitudes diferentes para a gente ter melhores resultados. Todo mundo já ouviu essa frase. Você não consegue resultados diferentes fazendo as mesmas coisas de sempre. Então, você não vai ter tudo aquilo que você almeja, você não vai ter valorização, não vai ter reconhecimento, não vai ter uma hora-aula mais alta, não vai ter maior qualidade de vida, não vai ter tempo para passar com sua família, enfim, você não vai poder fazer as viagens que você gostaria se você continuar em 2025 fazendo o mesmo que você fez ao longo dos últimos anos. Eu espero de verdade que você consiga perceber com a aula 1 que o que eu te apresentei lá vai dar para você tudo aquilo que você deseja e que a CLT, infelizmente, não é capaz de te dar. Eu quero que em 2025, teacher, você seja mais feliz, você tome menos remédios. Eu tô rindo aqui, mas isso não é engraçado, né, teacher?
Mas você tome menos remédios para ansiedade, de repente antidepressivos, relaxantes musculares. Eu vivi à base de relaxante muscular. Relaxantes musculares, eu quero que você tenha mais tempo com seus filhos, eu quero que você tenha tempo de qualidade com eles, não eles sentados lá brincando e você sentada na mesa preparando aula, fazendo alguma coisa, alguma planilha. Eu quero que você tenha tempo para curtir a vida de verdade, que você não fique só vendo a vida passar e que um dia a sua ficha caia e faça você perceber que, na verdade, você passou pela vida, você não viveu ela plenamente. Então, eu quero que 2025 seja a mudança de chave e que você passe a ter a vida que você merece ter. Então, é por isso que eu te apresento a oportunidade primeiro e eu te ensino o how to depois. Eu percebi, já fazendo isso, porque eu já ensinei o how to antes, que quando a gente ensina o método, quando a gente ensina o como na primeira aula, vocês, teachers que participam do curso, não veem a oportunidade. Então, vocês não sabem exatamente o que fazer com o método. É a mesma coisa de você estar lá parada na rua, esperando uma condução, só que você nunca viu um cavalo, você nem sabe o que é um cavalo, e passa um cavalo, sei lá, na sua frente e você deixa ele passar. Por quê? Porque você não enxergou a oportunidade, você não conhecia aquele meio, aquilo que estava passando na sua frente. Por isso, eu inverti as ordens e agora eu ensino primeiro, eu falo primeiro sobre a oportunidade e depois que você já sabe o que você está querendo, você pensa, uau, é disso que eu preciso? Aí eu te ensino o método. Então, se você chegou aqui sem ver a aula 1, teacher, não tem problema, deixa a aula acontecer, volta aqui em algum lugar nessa página ou no YouTube se você tiver, assiste a aula 1 com calma, faz tudo lá, faz o exercício que eu deixei lá para você, que está dividido em 2, aí depois você volta aqui e assiste a gravação dessa aula, tá bom? Eu não quero que você perca tempo, eu quero que você aproveite o máximo isso que eu estou compartilhando com você. E se você já assistiu a aula 2, já assistiu a aula 1, não, 2 não, tá acontecendo. Você já assistiu a aula 1? Tente assistir de novo até domingo, mas vamos focar na aula 2, que é isso que importa agora. Você está mais que pronta para eu te ensinar o how to. Como tirar proveito da oportunidade que eu te apresentei. E ó, eu já avisei, mas eu vou avisar de novo. Vai ser denso, vai explodir sua cabeça, vai doer a mão de tanto anotar. Mas é necessário, eu quero que você aprenda o método. Então já separa aí seu lanchinho, seu café, sua água. Se você estiver assistindo na televisão, não vai usar o celular, vira aí para baixo. Eu não quero que você pisque, porque tem ouro nessa aula aqui, teacher. Eu tenho certeza que você nunca viu ninguém te ensinando o que eu vou te ensinar hoje. E depois ainda tem sexta, então eu preciso de que você esteja viva, tá? E a de sexta-feira é a aula mais importante de todas. Se tem uma aula nesse curso que você não pode perder, é a aula de sexta-feira. Quando você for começar a aplicar o que eu vou te apresentar na aula de hoje, você vai errar. Eu já te falei isso e eu vou falar de novo porque eu quero que você entenda. Mesmo sem querer, você vai errar, teacher. É só você pensar no processo de quando um aluno nosso está aprendendo inglês. Eles não cometem muitos erros. Eles entendem, mas na hora de fazer acontecer, eles cometem erros, não é? Vai ser assim também quando você estiver tentando viver de aulas particulares. É por isso que eu preciso que você assista a aula de sexta. Nesse meu processo de viver de aulas particulares e de ensinar a viver de aulas particulares com a alfabetização, eu sei de muitos erros que você vai cometer. Então, na aula de sexta, como eu preciso te preparar para isso, vai ser uma aula longa. Provavelmente a aula mais longa de todas. A de hoje é a mais densa, mas a de sexta deve ser a mais longa de todas. Mas ela vai te economizar meses de sofrimento e de bateção de cabeça tentando entender o que está dando errado e tentando fazer o certo, tá bom? Então não perde a aula de sexta. E antes da gente entrar aqui, ó, eu preciso te falar a primeira parte da palavra-chave de hoje. Lembra que sexta-feira eu vou te dar um e-book? E que para abrir esse e-book você precisa de um password, que é uma frase? Pois é, na aula 1 eu te dei 2 palavras-chave. E hoje eu também vou te dar. A primeira da aula, primeira da noite é 4x, que é 4 vezes, tá? 4x, tudo junto. E x minúsculo. Podemos começar? Are you ready? Papel e caneta na mão? Let's go! Primeiro, eu preciso que você entenda, que você esteja presente para o fato de que existem 2 formas de você começar a viver de aulas particulares. E é muito engraçado, porque ninguém fala assim não, ó. Por exemplo, eu li um manual ali, eu observei, eu vi fulano fazendo umas coisas e eu acho que eu sei fazer uma cirurgia de olho. Deixa eu fazer uma cirurgia de olho em você, eu acho que eu sei como que vai funcionar. Pode dar certo, vamos tentar assim? Ninguém faz isso com obturação.
Mas as pessoas fazem isso, os teachers fazem isso quando vão viver de aulas particulares. A gente acha que só porque a gente é teacher, porque a gente sabe ensinar inglês, isso já basta, isso já é o suficiente, e o resto você faz no que eu chamo de projeto achismo. Eu acho que eu vou dar aulas assim. Eu acho que eu vou cobrar esse preço aqui que tá bom. Eu também acho que eu vou usar esse material aqui, ó, porque a fulana ali, a minha amiga teacher, ela usou e ela gosta muito, ela falou que é bom. Eu acho que essas pessoas aqui, ó, que me seguem no Instagram, esse pessoal aqui do meu contato pode se interessar, eu vou mandar mensagem para eles. E manda aquelas imagenzinhas feitas no canto. Acho que se eu postar 2 vezes por semana no Instagram e fazer stories todo dia do meu café da manhã, da minha rotina, de eu indo pra academia, eu acho que isso vai funcionar. E por aí vai, teacher. Tudo na base do eu acho, no projeto achismo. Aí, os teachers fazem isso tudo na base de eu acho que vai dar, sem ter certeza de nada. As coisas dão errado e as pessoas ficam pés da vida, frustrada e começa a pensar assim: ah, esse negócio de viver de aula particular não é pra mim. Pra mim não dá certo. Minha cidade é pequena, o povo não quer pagar, tá achando caro, enfim. Nunca é o problema da sua estratégia. É porque a sua cidade é o problema, o seu preço é o problema, não é pra você. E aí começa a síndrome do impostor, né? Não é pra mim, eu não consigo. E você nunca pensa que é porque você tá sem estratégia. E é assim que 99% dos teachers começam seu negócio de aulas particulares. É por isso que a maioria desiste no primeiro ano, para não dizer nos primeiros meses, no primeiro semestre, né? Mas eu não quero que isso aconteça com você. Então, eu espero muito que você use a segunda forma de começar a viver de aulas particulares e de viver de aulas particulares, que é tendo um método, uma estratégia. E para você chamar algo de método, ele tem que ser replicável. Ou seja, vários teachers conseguem seguir aquela mesma metodologia. Não é só quem inventou que consegue, não. Vários teachers tentaram e conseguiram viver daquele método, seguindo aquele método, né? Também tem que ter um step by step. Precisa das etapas que você vai ter que seguir. Então, primeiro você faz isso, depois aquilo, depois aquilo. E essa ordem tem que ser levada em consideração, tá? Então, de forma resumida, para ser um método tem que ter uma estrutura, um passo a passo e não vale ter funcionado só para 1, 2 pessoas. Outros teachers têm que ter validado aquele método. Porque imagina só se eu estou te ensinando uma coisa que só funciona para mim. Podia ser talento, podia ser inspiração divina, podia ser sorte, mas não. É um método estruturado e replicável. E como é que é então, Teacher Carol, que funciona esse método? Ó, ele é dividido em 2 partes. Alfabetização em inglês e marketing e vendas. Marketing e vendas no geralzão, com a adaptação para viver de aulas particulares, a adaptação para teachers, tá? E deixa eu falar só uma coisinha sobre marketing e vendas aqui, porque eu sei que muitos teachers não veem isso com bons olhos. E eu preciso abrir a sua cabeça, teacher. Seguinte, você vai abrir um negócio de aulas particulares. Você precisa de marketing e você precisa de vendas. Eu acho que as pessoas usam hoje em dia marketing, principalmente digital, de forma tão enganosa, né? Que a gente passa a ter o pé atrás quando a gente ouve isso. Mas usar marketing, fazer marketing, não é enganar as pessoas, não é passar as pessoas para trás. É você divulgar o seu trabalho de forma eficiente. Como é que as pessoas vão saber que você dá aula particular? Como é que as pessoas vão te conhecer? Como é que as pessoas vão se beneficiar daquilo que você tem se você não fizer a sua propaganda, se você não fizer a divulgação? Hoje em dia, a gente não usa mais televisão, né? A gente não usa mais cartãozinho de visita, a gente não usa mais folheto. Então as estratégias estão diferentes, tá? Mas, de novo, não é enganação. Eu preciso que você saiba e entenda um pouquinho que seja sobre marketing e vendas, se você quer captar aluno, fazer matrícula, tudo isso, tá? Então é de forma idônea, de forma honesta e com integridade, sempre, tá? Então vamos começar falando sobre a primeira parte desse método, que é a alfabetização em inglês, né? Sem alfabetização em inglês, você não fica dentro do Oceano Azul. Você até consegue estar no Oceano Azul sem as estratégias de marketing e vendas. Vai ter mais dificuldade? Vai. Mas se você tem as estratégias e não está
usando a alfabetização em inglês, você não tá no Oceano Azul, tá bom? Então, vamos lá. Ela é o principal fator de você não ter concorrência e conseguir cobrar mais, não ter que ficar brigando por preço. Por que a alfabetização em inglês é tão defendida por você, Teacher Carol? Por que você gosta tanto desse método? E por que ele traz os resultados que você disse que ele traz? Primeira coisa que te dá muita segurança, Teacher, para usar a alfabetização em inglês e que me dá também, é o fato dela ter embasamento científico, que a gente chama de The Science of Reading. The Science of Reading é um conjunto de estudos que foram feitos, esses estudos foram feitos ao longo de 50 anos, então não é qualquer embasamento científico, é um embasamento científico de respeito. Ao longo de 50 anos, cientistas, neurocientistas, pedagogos, teachers, várias especialidades, vários profissionais ligados à educação, ao funcionamento do cérebro, à aquisição de leitura e escrita, eles fizeram vários testes, vários estudos, e aí esse campo de estudos que a gente chama de The Science of Reading embasa toda a nossa estratégia, todo o nosso approach quando a gente está alfabetizando em inglês, tá? Basicamente, The Science of Reading diz como o nosso cérebro aprende a ler e escrever e como uma criança cuja língua materna é alfabética, então isso vai para português também, tá? Deveria aprender a ler e a escrever. Já que a gente usa um método que tem comprovação, é por isso que a gente tem tantos resultados, a gente não faz nada aleatoriamente. Você dá para o cérebro o que ele precisa, logo ele te corresponde da melhor forma possível. É por isso que os resultados são mais rápidos, é por isso que é mais fácil para as crianças e é por isso que os resultados são sólidos e duradouros. Eu vou te mostrar aqui agora uns vídeos de alunos meus, tá? Para você perceber como que a performance deles é muito superior à performance de crianças que estão aprendendo inglês no método tradicional. Dá uma olhada para você entender o quão importante ter embasamento científico é. Now I want you to put together at. Oh, forget this letter. And I want these letters. I want at. Okay, what do you have? At. Can you put, please, s? No primeiro? Yes. At. But you have at. What is T? What do you have now? Sat. Okay, now can you take away a e colocar e? Remove, keep it. And put here e. Yes, what do you have now? Sit. Very good. Fat cat on a mat. All right, go. Fat cat sees a bee. Fat cat flees up a tree. I don't like bees, yelps Fat cat. I don't like bees, I don't like trees. I don't like bees or trees. Are you stuck? So Here is ow. shout Big Pig. Pen and Sam. Pen is a cat. It is sat on mat. Sam is a dog. It digs and digs. That is mat. Sam sat and on the mat. Fight the dog. This is my dog. His name is Spike. Spike likes to run and jump. He runs and jumps in the yard. Spike has a bone. The bone is white. He likes it a lot. I see Spike. He digs and digs. Oh, a big hole. Spike puts the bone in the hole. Smart dog. Você viu? Você prestou atenção na fluência, na pronúncia, na naturalidade que os meus alunos estão lendo? Pois é,
Isso não é porque eu sou mágica, porque eu sou talentosa, é porque eu tenho um método que tem embasamento científico. Eu só sigo o que eles dizem que precisa ser feito, tá? E aí, por isso a gente tem mais resultados. E eu te falei que quando a gente tem mais resultados, a gente tem alguns efeitos colaterais, lembra? E eu quero falar deles de novo. Um dos efeitos colaterais é você não precisa ficar passando tempo e tempo e tempo ao longo do ano fazendo captação de aluno, fazendo matrícula. Teacher, fazer matrícula dá trabalho. Eu quero que você se preocupe com rematrícula, porque rematrícula é mais fácil. Às vezes a gente nem precisa falar nada para os pais, eles já estão falando sobre o ano que vem, sobre mudança de horário, quando você está em outubro, novembro. Isso quer dizer o quê? Que eles não pretendem tirar os alunos do curso. Então, quando você gera resultado, os alunos não desistem. Os alunos, de tempos em tempos, né, desistem dos cursos de inglês. Eu já trabalhei no curso de inglês, como eu te contei na aula 1, como coordenadora, e eu tinha muito que tentar reverter, porque o aluno queria sair. E o aluno, ele tem várias desculpas. Ele fala que é falta de tempo, ele fala que é falta de dinheiro, que apareceu outra coisa, mas tem uma verdade. Quando o aluno desiste de um curso com você, ele tem um problema: ausência de resultado. Porque quando a gente tem resultado, quando você está vendo que aquilo que você quer está acontecendo, você se mantém ali, você sacrifica outras coisas, mas você não abre mão daquele seu sonho, daquela sua vontade, daquele seu objetivo. O fato é, o aluno está tendo pouco resultado e aí ele está com falta de tempo, então eu vou sair. Mas o principal é resultado. Está com pouco dinheiro? Aí eu vou sair. Tá? Então você precisa focar, teacher, em gerar resultado para os seus alunos se você quer manter a sua agenda sempre preenchida e não ter que ficar todo dia fazendo campanha de matrículas no Instagram, porque isso dá trabalho demais. Convencer alguém que não te conhece do seu trabalho, da sua qualidade, isso é muito mais difícil do que manter aquele que já te conhece com você. E uma outra coisa que esses resultados geram são indicações. Imagina que maravilha você, ali do nada, recebeu uma mensagem assim: oi, eu sou fulana de tal e estou procurando inglês para o meu filho. A mãe tal que me indicou. Eu recebo muito essas mensagens. Há 2 semanas atrás eu recebi uma mensagem dessas. Por quê? Porque os pais ficam felizes com o que eu faço, eles falam de mim para outros pais e os pais querem me conhecer, querem que os filhos deles também tenham resultados parecidos. Então, além de manter os alunos que estão com você, eles ainda trazem indicações, o que, de novo, diminui a quantidade de campanha de matrícula que você tem que ficar fazendo no Instagram. E um outro benefício da alfabetização em inglês e de seu embasamento científico é que você não tem que ficar perdendo tempo procurando um material, procurando um livro, procurando uma estrutura lógica para ensinar inglês para o seu aluno. O que você faz primeiro, o que você faz depois? Você já percebeu que quando a gente usa material em curso de inglês, em escola, para ensinar inglês para criança, a gente tem assim, colors, animals, numbers, e aí vem os tipos de animals, né? Wild animals, farm animals, e tem parts of the body, school supplies, essas coisas. E aí elas vêm de forma meio que aleatória, uma coisa não junta com a outra, e o conhecimento não faz sentido de verdade. Pois é, a ausência dessa estrutura lógica faz com que você fique perdida, você não sabe se o que você está fazendo está certo mesmo, e você gasta muito tempo preparando aula, tentando fazer aquilo funcionar de verdade. Como a alfabetização em inglês já tem uma estrutura lógica a ser seguida, e é uma estrutura que funciona de verdade, porque testaram antes de nos apresentar isso, você tem menos tempo preparando aulas. O que sobra tempo para quê? Você dá mais aulas? Porque você já pensou que como professor particular, você vai ter que ficar um tempo preparando a aula? E se você gasta muito tempo preparando essa aula, você não vai ter esse tempo remunerado. 2, você vai deixar de dar uma aula naquele momento. Então você está deixando de ganhar dinheiro 2 vezes. Eu quero que você consiga preparar aulas de forma rápida. E o que é rápido para mim? Hoje, eu, que estou há algum tempo já na alfabetização em inglês, gasto de 10 a 15 minutos para preparar uma aula de 1 hora, né? Se for muito, porque dependendo da aula eu já tenho tudo pronto, eu já sei exatamente o que fazer. E esses 15 minutos eu te falo entre escrever a estrutura da aula, procurar a atividade e imprimir. Tá? Se eu tiver que plastificar, aí claramente vai demorar mais, mas isso não é o que acontece na rotina, porque eu já tenho a maioria dos materiais prontos. Você vai conseguir fazer isso de primeira? Eu vou te apresentar esse método e semana que vem você vai começar a alfabetizar e vai gastar 15 minutos para preparar suas aulas? Não.
Você está no processo de aprender um novo método. Então você até vai gastar pouco tempo, mas isso vai demorar um tempo para acontecer com você, tá? Mas você vai ver que mesmo assim vai ser muito mais rápido e muito mais lógico do que se você usasse o método tradicional. É nessa questão de gastar menos tempo preparando aula que entra o que eu te falo de ter mais tempo livre com a sua família, de ter mais qualidade de vida, de não sofrer com ansiedade, porque muito disso, tudo que a gente passa, não é porque a gente está lá dentro da escola, não é porque a gente está em casa fazendo coisa que deveria fazer na escola, mas não tem tempo, né? Então, preparar a aula em menos tempo faz com que você tenha mais tempo sobrando e tenha uma vida mais leve, beleza? Outros benefícios da alfabetização em inglês. Gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais, teacher? Eu não sei se você já ouviu falar disso antes, mas eu vou te explicar de forma resumida o que são gatilhos mentais. A gente pode dizer que eles são meio que botões invisíveis que tem no nosso cérebro e que quando eles são ativados, eles fazem com que a gente tome determinadas decisões, mesmo que a gente não perceba. Eles são estratégias que fazem com que a gente desperte emoções nas pessoas, né, nas quais nós estamos usando os gatilhos mentais. A gente também faz essa pessoa ter um sentido de urgência e faz com que essa pessoa confie mais na gente, fazendo com que ela tome uma decisão, que essa decisão pode ser comprar algo, clicar num link, dizer sim para uma ideia. Isso basicamente é gatilho mental. E eu tenho que te dizer uma coisa muito séria aqui, teacher. Os gatilhos mentais funcionam e eles funcionam mesmo. Então, eu preciso que você use para o bem, tá? Porque eles vão funcionar. E eu sei que tem pessoas que usam para o mal. Inclusive, essas pessoas que te enganam com marketing e te fazem pensar que marketing é coisa de enganação, é porque eles usam gatilhos mentais para o mal. Eu espero que esse não seja o seu caso, porque eu quero lidar com teachers que agem com integridade. Então, eu quero que você use os gatilhos mentais de forma íntegra, de forma honesta, porque você sabe que as pessoas que vão tomar a decisão que você quer, que é, no caso, fazer matrícula nas suas aulas de inglês, elas vão se beneficiar dessa decisão, tá? Os gatilhos mentais funcionam mesmo que você perceba que eles estão sendo usados, tá? A gente acha que quando a gente toma uma decisão, é baseado no racional, né? Eu fiz essa análise, e eu cheguei a essa decisão. Na verdade, não. Nós tomamos decisões baseadas nas nossas emoções. Então, se você quer que o seu cliente, seu futuro aluno tome uma decisão, você precisa conversar com as emoções dele. Você não pode conversar com o lado racional. É por isso que você tem que vender a transformação. Porque quando você fala da transformação que seu cliente quer, você vai conversar com as emoções dele e vai fazer com que ele tenha urgência, confie mais em você e tome a ação que você deseja. Ó, nesse momento tá caindo o mundo aqui, tá chovendo muito. Eu não sei se tá atrapalhando, se você tá ouvindo, tá? Mas eu espero que não. Se você ouvir alguma coisa aí por trás, é porque tá chovendo bastante. Mas voltando pra cá. Então você vai usar os gatilhos mentais de forma íntegra, combinado? Eu vou te ensinar aqui, vou te falar de 3 gatilhos mentais que são importantíssimos e são muito decisivos na hora de fazer o cliente tomar a decisão de ficar com você, de escolher você como teacher. O primeiro deles, e gatilhos mentais existem vários, tá? Depois você pode fazer uma pesquisa e descobrir mais sobre eles. Mas o primeiro gatilho mental é o gatilho mental da escassez. E o que é o gatilho mental da escassez? Oportunidades limitadas são vistas como mais valiosas, né? Produtos limitados são vistos como mais valiosos. Isso faz com que a pessoa tenha mais urgência em tomar uma decisão. Ela não vai ficar procrastinando tanto, porque ela pode perder a chance dela, perder a vaga dela, perder o produto. Então, quando você alfabetiza inglês, lembra que eu falei que existem pouquíssimas teachers que dominam esse método? Logo, você é uma teacher que dá aula particular, obviamente você tem uma limitação de vagas, né? E quando você começar nesse negócio, você vai ver que essas vagas vão ser preenchidas e cada vez vai sobrar menos. Então, como você é escassa, você tem um valor percebido, você é vista como mais valiosa, você pode cobrar mais. E os pais tendem a tomar as decisões de forma mais rápida, porque você ativa o gatilho da escassez quando você usa a alfabetização em inglês. O segundo gatilho é prova social. O que é prova social? Basicamente é o seguinte, imagina que você viajou para uma outra cidade, para um outro país, e você saiu para jantar.
Você chega numa rua e tem dois restaurantes, um de frente pro outro. Eles são bonitos, parecem aconchegantes e tudo mais. E você não conhece aquele lugar ali muito bem. O restaurante que está à sua esquerda tem uma fila de espera. Várias pessoas lá fora esperando para entrar, lá dentro está cheio e tudo mais. E o restaurante à sua direita está vazio. Tem uma outra pessoa sentada lá dentro, mas não tem ninguém do lado de fora, os garçons estão encostados assim, conversando. Me fala aqui, em qual desses dois restaurantes você iria? A maioria das pessoas vão dizer que vão no restaurante da esquerda, né? Por quê? Porque esse é o gatilho mental da prova social. Se eu não sei que decisão tomar, eu vou tomar a decisão que a maioria das pessoas tomaram, ou tomou, né? Porque elas devem saber o que elas estão fazendo. Eu não sei, mas elas devem saber o que estão fazendo. E isso aqui acontece quando você recebe indicação, por exemplo. Porque se você recebe indicação, é porque alguém falou bem de você. É porque alguém antes tomou a decisão de matricular o filho com você. E isso já é uma prova, tá? Então, você, por ser uma teacher que alfabetiza em inglês, que mostra os resultados dos seus alunos, que faz com que os pais compartilhem esses resultados, você ativa o gatilho mental da prova social. De novo, eu recebi uma indicação. Eu estou procurando um professor de alemão. Eu gostaria de aprender alemão, de verdade. Estou procurando um professor de alemão. E a minha melhor amiga faz alemão, está tendo resultado e me indica esse professor. Ela é uma pessoa que eu não sei quem escolher, mas ela tomou essa decisão. Ela deve saber o que ela está fazendo. Logo, esse professor já vem para mim como um professor que talvez não, que com certeza tem aquilo a oferecer. Então, fechar com esse professor vai ser muito mais fácil. A mesma coisa vai acontecer com você. Os pais que te indicaram tomaram a decisão e eles devem saber o que estão fazendo, né? É isso que os pais indicados vão pensar. O terceiro gatilho mental é da autoridade. Ele está muito ligado ao que eu acabei de falar. Autoridade é o seguinte: a opinião, o conselho de alguém que é especialista, de alguém que tem nome numa área, tem mais peso. Como quando, por exemplo, um médico no qual você confia te recomenda um remédio. Você vai confiar nesse médico, né? Quando você trabalha com alfabetização em inglês, você entende algo que nem na faculdade a gente aprende. Eu não sei porquê, mas a gente não aprende. A gente não aprende na faculdade como o cérebro aprende a ler e escrever. Como o cérebro funciona. Quais os botões no cérebro a gente precisa apertar para uma criança ou para uma pessoa aprender a ler e escrever em qualquer que seja o idioma. Não é verdade? Pois é. Mas quando você aprende esse método que eu estou te ensinando, você sabe exatamente o que acontece dentro do cérebro. Isso te dá autoridade. Isso te dá reconhecimento. Você tem um conhecimento que teachers normalmente não têm. Então, quando o pai te faz um questionamento de algo e você vem com todo o embasamento científico e explica ao pai o porquê de ser daquele jeito, o porquê de não ser do outro jeito, você passa a ser vista como uma especialista. E lembra que eu também te falei que você tem que escolher um método para ser especialista? Escolheu esse método, seja especialista nele. Para quê? Para que você gere esse sentimento de autoridade. Você é uma autoridade. E a gente dá valor às pessoas que são autoridades nas suas áreas, tá? Outra coisa que acontece com a autoridade na relação da indicação é a autoridade é transferível, tá? Então, se você dá aula para a criança do João, por exemplo, tá? Vamos dar um nome para ficar mais fácil. O João te vê como uma autoridade e ele confia no seu trabalho, porque você gera resultados. O João te indica para Maria, porque a Maria precisa de aula para o filho dela. O João vai transferir essa autoridade que ele, né, com a forma como ele te vê, para Maria. A Maria também vai te ver como autoridade, tá? E isso é o poder. Você é escassa, você gera muita prova social e você é uma autoridade. Por que é, raciocina aí, por que é que o pai não fecharia a matrícula com você? Por que é? Pensa num profissional que você está procurando, num médico, num fisioterapeuta, numa nutricionista. A pessoa mostra para você que ela é escassa, tem poucos, agenda cheia, nunca tem horário. Quer dizer que ela é boa. Agenda cheia também gera prova social, tá? Se a agenda dessa teacher é cheia, quer dizer que as pessoas que fazem aula com ela sabem que decisão tomar. Logo, eu tenho que tomar a mesma decisão dessa pessoa, tá? Então, escassa. Tem prova social e é uma autoridade no assunto. Por que você não vai escolher esse profissional? Raciocina aí. Dito isso,
Eu acho que agora você entendeu exatamente porque esse método é o melhor de todos e por que é que você tem que usá-lo como o seu método. Agora que você entendeu isso, chegou a hora de eu te ensinar o step by step. Vamos anotar? Agora você tem que anotar tudo mesmo. Sei que sua mão já deve estar doendo aí, espero que você tenha anotado tudo que ficou para trás. Mas agora você vai entender exatamente como a alfabetização em inglês acontece. Que método mágico é esse? Você vai entender o que a alfabetização em inglês tem que o método tradicional não tem. Vamos lá? Step by step. Beleza, primeira coisa de todas. Chegou um aluno novo para você. Você não vai alocar esse aluno, escolher por onde ele vai começar, considerando a idade dele, como a gente faz no método tradicional. Não. Você vai fazer algo que a gente chama de assessment. O que é um assessment, Teacher Carol? Um assessment é uma avaliação diagnóstica. Para que serve essa avaliação diagnóstica? Você precisa saber quais habilidades e quais conhecimentos anteriores o seu aluno tem, mesmo que ele nunca tenha feito inglês antes. Como assim, Carol? O menino nunca fez inglês antes, quer dizer que ele não sabe nada. Para que eu vou fazer um assessment? Porque na alfabetização em inglês, algumas habilidades que precisam ser desenvolvidas são habilidades que precisam ser desenvolvidas em português também. Lembra que eu falei que the science of reading é para qualquer língua alfabética, não é só para inglês? Pois é. Então, se um aluno tem determinada habilidade em português, ele consegue compartilhar e não é transferir, tá? Porque ele consegue compartilhar o conhecimento. As pessoas falam transferir. Por que não é transferir? Pensa numa transferência bancária, num Pix. Eu tenho R$1.000 e eu preciso transferir R$500 para você. Eu vou tirar 500 da minha conta e vou colocar 500 na sua. Logo, a minha conta que tinha 1.000 fica com 500 e a sua fica com 500 a mais, né? Então, transferir é tirar de um lugar e colocar no outro. Se eu vou transferir conhecimento do português para o inglês, eu vou tirar do português e vou colocar no inglês. O português vai ficar sem. Não é assim. Você vai compartilhar. Se eu já tenho aquele conhecimento numa língua, eu só vou compartilhar com a outra e as duas vão passar a funcionar do jeito que tem que ser, tá? Então, eu vou te dar um exemplo. Chegou um aluno para mim e eu preciso conversar com os pais antes, né, para saber se eles já fizeram inglês, para saber todo o background do aluno, mas eu começo o assessment. E nesse assessment, a primeira habilidade que eu vou avaliar é a habilidade de reconhecer rimas. Mais pra frente você vai entender por quê, tá? Aqui, em Phonological Awareness. E rima é trabalhado em português, não é? Então, se a criança tem 4 ou 5 anos, eu espero que essa criança saiba trabalhar com rima. Então, eu testo isso antes em português e depois eu faço em inglês. Se a criança tem essas habilidades em português, ela vai dar conta de dizer para mim se as palavras em inglês rimam ou não rimam. E aí eu continuo todo o meu assessment. Eu vou te dizer exatamente o que você precisa avaliar no assessment. Ó, habilidade de rima, divisão silábica, som inicial. E aí depois a gente vai para algumas partes que nem todas as crianças chegam lá, tá? Habilidades de juntar e separar sons, substituir, deletar e adicionar sons. E de novo, você vai entender o porquê depois quando eu for falar aqui pra frente, tá? Nessa parte eu fiz o assessment da consciência fonológica. Mas eu também preciso avaliar aí é se, tá? Se a criança sabe o alfabeto em português, eu preciso avaliar quais nomes de letras e quais sons de letras essa criança sabe, mesmo que seja em português. Se essa criança também sabe ler e escrever em português, eu preciso avaliar a leitura e a escrita dela em inglês. Mas para que, Carol, eu sei que o menino não sabe escrever em inglês? Para você entender a lógica que ele usa quando ele tenta ler e escrever. Isso vai fazer muita diferença aqui em Phonics, tá? Então, esse é o assessment. Você faz esse assessment e você vai ter um resultado X. Esse resultado é que vai te dizer de onde você vai começar. Então, às vezes, você vai fazer o assessment de uma criança de 5 anos que vai começar do mesmo ponto que uma criança de 8 anos vai começar. Porque aquela criança de 8 anos não tem as habilidades que ela precisava ter para começar, pensando. Criança que começa com 5, quando ela tiver com 8, ela vai estar avançada. Só que uma criança que começou com você hoje, com 8 anos, vai começar lá no começo, se ela precisar, né? E não vai começar do ponto que uma criança que está com você e tem 8 anos estaria. Acho que ficou confuso, mas acho que você entendeu aqui, né? Então tá, eu fiz o assessment, qual que é o próximo passo? Mostrar minha autoridade, meu conhecimento.
você vai fazer um relatório com toda a explicação desse assessment e vai enviar para os pais. É como se fosse a sua foto de antes e depois. Não sei se você ouviu aí, mas deu um tom agora bem considerável. A sua foto de antes e depois. Por quê? Você vai repetir esse assessment ao longo do tempo e você vai sempre mostrando para o pai como o aluno evoluiu. De novo, para o aluno perceber, os pais, no caso, perceberem os resultados que você gera e eles nem pensarem em tirar o aluno com você, tá? Então, eu sugiro que você repita o assessment pelo menos, você vai fazer no começo e depois você faz pelo menos no meio do ano e no final do ano, tá? Se você não fizer no meio do ano, faz no final do ano. Mas uma vez por semestre é muito importante você fazer, até para ir guiando as suas aulas, porque às vezes a gente acha que o aluno adquiriu uma habilidade, ele não adquiriu, a gente acha que ele não adquiriu e ele adquiriu. E o assessment te dá essa certeza, ok? Tudo bem, eu já sei de onde vou começar. Se você sabe, se você pega, vou fazer diferente, se você pega uma criança, você fez o assessment, e vamos pensar que a criança não tem habilidade nenhuma, tá? Ela tem que começar do zero. De onde você vai começar na alfabetização? Você vai começar de phonological awareness. E o que é phonological awareness? A gente precisa lembrar uma coisa, teacher. As palavras escritas, que são as que a gente lê, né, logicamente, elas são a representação das palavras faladas, não é verdade? O ser humano falava muito antes de inventarem a leitura e a escrita. A leitura e a escrita veio que como uma explicação daquilo que era falado. Então, eles encaixaram as letras e os sons das letras para que soassem como as palavras são ditas, né? Então, não faz sentido uma criança aprender a ler e escrever se ela não tem consciência dos sons daquela língua. Então, em consciência fonológica ou phonological awareness, você vai criar a consciência dos sons. É basicamente trabalhar com listening. Aqui a gente não mostra letra, a gente não mostra palavra, que a criança não lê. Aqui a gente trabalha com listening and speaking, tá? Então, você aqui nesse momento vai trabalhar rima, que são, né? A gente sabe o que é rima, quando as palavras terminam igual. Aliteração, quando as palavras começam com um som igual. Palavras compostas, tipo cowboy, popcorn, Para quê? Para a criança começar a perceber os sons que existem dentro das palavras que elas falam. Depois a gente vai para a divisão silábica, a gente vai para onset and rhyme. E onset and rhyme eu começo a ensinar o alfabeto, vou falar disso. E depois a gente vai para a consciência fonêmica, que é quando a criança está pronta para trabalhar com os fonemas, que são as menores unidades de som que tem dentro de uma palavra. Então, eu não consigo ler corretamente, nem escrever corretamente uma palavra se eu não consigo ouvir cada um dos sons que estão dentro dessa palavra. E até aqui, teacher, você não mostrou letra, você não mostrou palavra escrita. A criança está fazendo tudo, como a gente costuma dizer, de olhos fechados. Trabalhar com ciência fonológica faz com que o seu aluno tenha um listening perfeito. Eles conseguem perceber todas as nuances da pronúncia, mesmo quando os nativos falam as palavras juntas. Porque a gente trabalha word awareness, quando uma palavra termina e a outra começa. As crianças têm uma pronúncia ótima. Por quê? Porque você está trabalhando com sons, você está chamando a atenção da criança para os sons diferentes, para os sons de uma língua diferente que ela não domina e que provavelmente ela não convive no dia a dia. Então, a pronúncia é muito mais apurada. É por isso que a gente diz que a criança consegue ter uma pronúncia muito parecida com a pronúncia de uma criança nativa, justamente porque a gente trabalha os sons da língua inglesa. Eu falei que em Phonological Awareness, quando a gente está em onset and rhyme, a gente trabalha o alfabeto, né? E uma coisa muito importante aqui. Quando a gente ensina o alfabeto em inglês, a gente não vai ensinar A, B, C, D, E, F, G, no. And why not? Qual o problema com essa música? 2. 1. Você quer que seu aluno aprenda a ler e escrever ou você quer que seu aluno saiba ordem alfabética? Porque cantar música nessa ordem é para o aluno saber ordem alfabética. E meu objetivo número 1 com a alfabetização em inglês é ensinar meu aluno a se comunicar através da leitura e da escrita. Então, a gente não ensina na ordem alfabética, tá? Não existe uma ordem só não, tá? Mas eu uso uma forma que é a que tem mais funcionado, inclusive facilita na hora de encontrar a atividade. E essa ordem começa com S, A, T, P, I,
N, tá? Eu vou mandar no nosso grupo do WhatsApp as outras letras, tá? O print com as outras letras, com a sequência certinha que a gente segue. Mas a gente ensina as 26 letras seguindo a lógica, seguindo a ordem, que as letras mais aparecem nas palavras. Então, para você ter noção, com essas 6, S-A-T-P-I-N, a criança consegue ler mais de 20 palavras, só com essas 6 letras. Ao passo que se você fosse ensinar A, B, C, D, E, F, quantas letras uma criança consegue ler com essas 6 aqui? Quantas palavras uma criança consegue ler com essas aqui? Né? Poucas palavras, não faz muito sentido. Então, se você ensina com S-A-T-P-I-N, no comecinho a criança já começa a ler. Ela já começa a colocar o método em ação. E qual é o segundo problema com The ABC Song? A gente não precisa saber nome de letra para ler. A gente precisa saber som de letra para ler. As letras, quando elas estão dentro das palavras, elas não falam seus nomes, elas fazem os seus sons. Então, quando eu leio dog, por exemplo, não é D-O-G, porque se for D-O-G, é D-O-G, não é? A palavra dog seria D-O-G. Na verdade, é D-O-G, dog. Cat seria C-A-T, né? C-A-T. E, na verdade, é K-A-T. Então, você não pode focar nos nomes das letras. Você precisa dar ênfase aos sons que as letras fazem e não aos nomes. Você ensina os nomes? Ensina. Você ensina os nomes. Mas eles são coadjuvantes. Os atores principais são os sons que as letras fazem. Tá bom? Então, quando for ensinar o alfabeto, cuidado com isso. Não é na ordem alfabética e não é os nomes das letras. Você não quer ensinar seu aluno a soletrar. Você quer ensinar seu aluno a ler e escrever. Uma habilidade de cada vez. Depois ele vai aprender a soletrar lá na frente, vai, tudo bem, não tem problema. Mas antes, o que é mais importante? Combinado? Beleza. Meu aluno já tem consciência fonológica e ele já sabe os sons das primeiras letras do alfabeto. Chegou a hora de eu fazer esse aluno ler, né? E aí eu entro em phonics, que provavelmente é o termo que você mais conhece, você já deve ter ouvido falar por aí, né? Em português a gente fala método fônico, em inglês a gente fala phonics. Tem escolas que usam phonics, mas tem um problema. Como as pessoas não conhecem a estrutura exata, não entendem sobre the science of reading, eles acham que é só usar phonics de forma aleatória, colocar phonics nas aulas que vai funcionar. E não vai funcionar. A alfabetização em inglês tem que acontecer de forma sequencial e estruturada, tá? Então tem uma sequência e tem uma lógica, tem uma estrutura que precisa ser seguida. De nada adianta você trabalhar com phonics se a criança não tem consciência fonológica. Para que é que eu vou saber trabalhar com letras se eu nem sei os sons que estão dentro das palavras que eu falo, tá? Então não use phonics se a criança não tem consciência fonológica. Mas vamos falar sobre phonics especificamente. Dentro de phonics a gente vai trabalhar 3 coisas, basicamente. Vocabulary, fluency and reading comprehension. Quando eu entro em phonics, é aí que a mágica acontece. Porque você vai fazer a criança começar a ler. E aí, quando a criança está começando a ler, a gente segue uma lógica, tá? Anota isso aí, ó. Primeiro você trabalha no nível de palavra, então a criança lê palavras. Depois você vai fazer essa criança ler frases. E só depois essa criança começa a ler textos. Uma coisa de cada vez, tá? Então, por exemplo, eu preciso que meu aluno leia a seguinte frase. The cat sat on the mat. Ótimo. Só que eu não vou dar isso para ele de primeiro, não. É overwhelming, vai criar uma sensação de eu não consigo, seu aluno vai recorrer a português e vai criar achismo e vai criar um monte de problemas, se é que você não pode até criar um trauma para esse aluno. Então, primeiro, eu vou fazer esse aluno praticar com palavras como cat, mat, sat. Depois eu vou ensinar para ele o que a gente chama de high frequency words. Você já ouviu o que são high frequency words? High frequency words, como o próprio nome diz, são as palavras que mais aparecem nos textos em inglês. Exemplos são is, the, on, have e assim por diante. Essas palavras, como elas parecem muito, as crianças precisam decodificar mais rápido. E às vezes essas palavras têm padrões que a criança não está pronta para aprender ainda. Porque na alfabetização em inglês, a gente segue uma lógica.
Primeiro a criança aprende a ler palavras com CVC words, só depois ela passa para palavra com mais uma consoante que a gente chama de blends, como frog, como belt, como sink. Depois a criança vai para os digraphs, que é quando duas consoantes se unem para fazer um som. E aí ela lê palavras como ship, como chop, como chat, como what. Só que eu preciso logo no comecinho, e aí segue, tá? Não vou falar tudo aqui da alfabetização de todos os padrões, não. Só que no comecinho eu preciso, por exemplo, que essa criança leia a palavra the. The tem dois padrões aí que a criança não está pronta para ler. O TH, né? Que é um dígrafo. E o E fazendo A, que é um schwa. E a criança vai aprender schwa lá para frente. Quando as vogais fazem esse som A. Só que eu preciso que a criança leia isso no começo, porque the aparece muito. Então eu ensino como uma high frequency word, que é uma palavra que tem um padrão não decodificável naquele momento para a criança, né? Enfim, então eu preciso de high frequency. Uma coisa importante. Quando você for pesquisar sobre alfabetização em inglês, você vai ver high frequency word sendo chamado de sight word. Isso tá erradíssimo e eu vou te dizer por quê, tá? Uma sight word, teacher, é uma palavra que eu bato o olho e leio. Eu não preciso de esforço para decodificar aquela palavra. Isso quer dizer que o meu cérebro mapeou os sons e mapeou as letras. É por isso que eu tenho aquela sight word. Inclusive, se você abrir o presente que eu te dei quando você inscreveu nesse curso, você assistiu uma aula sobre orthographic mapping. E nessa aula eu te falei sobre sight word, né? A gente, para ler com fluência, precisa que todas as palavras sejam sight words pra gente. Então, quando eu, por exemplo, leio aqui, ó, awareness. Awareness é uma sight word para mim. Meu cérebro lê sem esforço. Então, chamar high frequency word de sight word, a confusão é porque as pessoas acham que a gente tem que ler by sight. E sim, a gente tem que ler by sight. Então, a gente tem que transformar as high frequency words em sight words. Mas todas as palavras, sejam high frequency, sejam não, elas podem ser sight words. E elas devem ser para a gente ler com fluência, tá? Mas isso é só um parêntese aqui, porque eu vejo esse erro sendo cometido por teachers americanas, por teachers brasileiras, e eu não quero que você cometa, tá? Então, beleza. Eu vou pedir a criança para ler. A primeira coisa que eu preciso para que a criança entenda o que ela está lendo é que ela tenha vocabulário, concorda? Principalmente para as nossas crianças que são brasileiras. Porque as crianças americanas, elas já sabem se comunicar. À medida que elas vão lendo, elas vão entendendo, elas têm vocabulário e aí tá tudo certo, né? Então, nesse processo aqui de consciência fonológica, você já deu muito vocabulário para a criança. Porque você está brincando com ela, você está contando história, você está fazendo atividade para identificação de som, então você já deu muito vocabulário para ela. Mas você precisa continuar dando quando você está trabalhando com phonics. Então, lembra que sempre que você for ler uma palavra nova, pedir para a criança ler, fazer uma atividade, você precisa pensar no vocabulário que você está desenvolvendo ali naquela aula. Ele não precisa ser apresentado anteriormente, tá? Ele vai ser apresentado à medida que a aula acontece. Assim como em Phonological Awareness. A criança aprende vocabulário naturalmente, com a dinâmica do jogo, com a dinâmica da atividade, com seja lá o que for que você está fazendo. Mas você precisa desenvolver vocabulário, senão a criança vai ficar lendo e ela consegue, tá? Conforme a criança consegue. Ler sem saber o que ela está lendo. E esse não é o objetivo. Tudo bem? Então, lembra de desenvolver vocabulário. Atividades boas para você desenvolver vocabulário é quando você faz, por exemplo, você quer que a criança leia CVC Words, que ela está no comecinho, e ela precisa ler e desenhar. Ou ela precisa ler e ligar a imagem. Games de memory game, um game com a palavra, outro game com a imagem, para ela achar o par. Isso faz com que a criança desenvolva vocabulário. E é importantíssimo, principalmente para as nossas crianças. Outra coisa que você desenvolve em phonics é fluency. E para a criança ter fluency na leitura, a gente precisa de duas coisas. Consciência fonêmica, que está dentro daqui, né? Que é consciência dos pequenos sons. Quando eu fiz, por exemplo, dog, eu consigo saber exatamente os sons que tem dentro da palavra dog. Eu preciso disso e eu preciso de phonics, de habilidades de decodificação rápida. Eu preciso de dog. Quanto mais rápido eu ler, mais fluência eu vou ter, né? Então, se a criança consegue pensar nos sons, juntar e separar sons com agilidade, e ela, basicamente, juntar e separar sons com habilidade e associar esses sons às letras que fazem esses sons, ela vai conseguir ler com fluência.
Eu lembro que quando eu estava aprendendo a ler em português, antigamente a gente entrava na primeira série, que chamava primeira série, quando eu tinha 7 anos, né? E eu entrei na primeira série até adiantada, porque eu sou adiantada, mas eu estava no processo de aprender a ler, e eu lembro que às vezes eu lia várias coisas, assim, umas frases. E aí eu terminava de ler uma história, por exemplo, e a minha mãe me perguntava assim, o que você leu? E eu falava assim, não sei, não entendi nada. Hoje eu entendo por que isso acontece. Porque eu estava colocando tanto esforço na decodificação, eu estava tentando tanto pronunciar as palavras corretamente, que eu não conseguia dar foco para o significado daquelas palavras. Então eu não tinha fluência, porque eu não conseguia ler rápido, eu não tinha habilidade para decodificar, né, rapidamente, e eu também não tinha automaticamente reading comprehension, eu não entendia o que eu estava lendo. Quanto mais tempo seu aluno tiver preocupado com a pronúncia daquela palavra, como ele vai pronunciar, e ele tiver menos fluência, menos ele vai entender o que ele está lendo, tá? Então uma coisa puxa a outra. E se não tiver vocabulário, também não vai ter reading comprehension, obviamente. Ele pode até ter fluência, mas ele não vai entender nada porque ele não tem vocabulário. Então eu acho que aqui nesse momento você começa a entender por que as crianças brasileiras leem e não sabem o que estão lendo, ou leem com pronúncia errada, né? Tem problema com reading and writing. É basicamente por isso, porque a gente não usa nem consciência fonológica, a gente não trabalha isso com eles e a gente não trabalha phonics do jeito que tem que ser. Em phonics, anota isso, a criança precisa ser muito habilidosa em juntar e separar os sons e associar esses sons às letras que os representam, tá? E aí, à medida que seu aluno vai evoluindo, vai ficando mais velho, vai se desenvolvendo, a gente vai aumentando a dificuldade do que está sendo ensinado. Então, os padrões ortográficos, a gente passa a dar textos maiores, porque criança dá conta. Porque você vai sempre dar o desafio para a criança, para que esse desafio seja difícil, mas que ela consiga vencê-lo, tá? Ele não pode ser difícil demais a ponto da criança não conseguir vencê-lo, porque ela vai ficar frustrada, mas ele também não pode ser fácil demais para que a criança passe por ele simplesmente porque ela também vai ficar frustrada, tá? Então pense nisso. E a alfabetização em inglês é excelente nesse caso, porque o desafio é sempre do tamanho que a criança precisa. Seguindo esse passo aqui, ó, esse passo a passo, Assessment Phonological Awareness Phonics, você alfabetiza uma criança em inglês. É esse o passo a passo que a gente segue. E eu te garanto que é muito diferente do que você está acostumado a fazer. E aí você pode me perguntar, ué, e speaking? Você não tem nenhuma aula de speaking, nenhum momento que você foca no speaking, cara? A gente está trabalhando com crianças. Ó, teacher, eu tenho uma coisa para te falar. O speaking é natural, tá? É por isso que a alfabetização em inglês funciona tão bem. Nos métodos tradicionais, a gente dá muito foco naquilo que é natural para o nosso cérebro e na hora de ensinar aquilo que não é natural, a gente ensina de qualquer jeito. Ó, fala comigo se não é assim. A criança entra no curso de inglês com 4, 5 anos e você trabalha muito oralidade, né? Speaking, aproveita que a criança está com aparelho fonador, informação, e aí você trabalha muita musiquinha, conta história, estrutura e fica ali no speaking, até se vangloria por isso. Eu já fiz muito isso como coordenadora e eu até usava isso como um benefício de trabalhar. E aí você espera a criança ser alfabetizada em português para ela não fazer confusão, e aí você introduz leitura escrita, certo? Quando essa criança tem 8, 9 anos. Pois é. Qual que é o problema disso? Primeiro, quando você está trabalhando muito a habilidade de speaking, que é natural, o nosso cérebro aprende naturalmente, nosso cérebro nasce pronto para aprender a falar. E na hora de ensinar aquilo que o nosso cérebro não nasce pronto para falar, para fazer, que é ler e escrever, você confia no português, você ensina no decoreba, você usa o português como base para ensinar a criança a ler e escrever em inglês. Você mostra flashcards, você passa no quadro e faz com que a criança copie. Então aquilo que você tem que dar ênfase, você não dá, você está perdendo tempo. Então a gente faz o contrário. Eu dou ênfase para aquilo que o cérebro precisa. O cérebro precisa de estrutura, o cérebro precisa de um método que tenha estrutura, lógica, sequência para ele aprender. É por isso que a gente tem gente analfabeta, mas a gente não tem gente que não sabe falar. Por quê? Porque as pessoas analfabetas não aprenderam, elas não foram expostas, elas não seguiram
um método que fosse eficiente para ensiná-las a ler. Mas falar, elas estavam expostas ao idioma, elas aprenderam a falar. Tem várias pessoas que vão embora do Brasil para os Estados Unidos, elas se comunicam em inglês, mas elas não sabem ler e escrever em inglês. Por quê? Porque aprender a falar é natural. Então, quando você está alfabetizando uma criança em inglês, você conversa com ela em inglês, você faz games em inglês, você toca músicas, você lê história, tudo do método tradicional, mas com intenção. A gente sabe exatamente o que a gente está fazendo, não é nada aleatório. Isso faz com que a criança seja exposta ao inglês e ela aprende a falar naturalmente. Quando ela chega em phonics, ela vai ler em voz alta. O que é ler em voz alta? Speaking, ela está falando. Então, aprender a falar é natural, eu não preciso dar ênfase a isso. O que você pode fazer para melhorar o speaking da criança é dar para ela estrutura e vocabulário. Estrutura e vocabulário que às vezes ela não está pronta para ler ainda, mas que ela pode aprender. Então, você quer, por exemplo, que a criança aprenda what color is e uma roupa, tá? Você tá ensinando roupas. A criança não tá pronta para ler isso no começo, mas você quer ensinar isso para ela? Teacher, você pode ensinar o que você quiser oralmente. Você só não pode pedir a criança para ler, tá? E eu sei que muitos teachers se perdem nisso aí, mas eu vou ensinar o quê? Eu ensino o que primeiro? Ensino o que depois? Amanhã eu vou te dar uma solução para isso, tá? Então fica aqui que você vai gostar muito da solução que eu vou te dar, tá? Amanhã não, que amanhã? Fica aqui amanhã. Sexta-feira, na aula de sexta-feira, eu vou te dar uma solução para você trabalhar o speaking de forma estruturada também, assim como a gente faz com a consciência fonológica. Mas resumindo, você pode ensinar a estrutura que você quiser, o vocabulário que você quiser, desde que você não peça a criança para ler e escrever padrões ortográficos que ela não está pronta ainda. Mas coloca na sua cabeça. O fato da criança estar fazendo aula com você já faz com que ela se comunique naturalmente. Quer ver? Olha esse vídeo aqui pequenininho desse meu aluno. Ele tem 6 anos e ele é meu aluno, faz aula uma vez por semana, 45 minutos. Ele é meu aluno desde março de 2024. E olha aqui como ele conversa comigo naturalmente, como eu converso com ele em inglês, e parece que eu tô falando a língua materna dele. What's this? Turtle. Okay, what's the first sound in turtle? Very good. What letter makes the T sound? That's it. Nossa, tá muito longe. What's this? I'll get for you. Sun. Sun. No. Letter T? No. That. What's that? Monkey. No. That. Tiger. Yes. Yes. That food. Do you know? Taco. Taco. Yes. Yes. Do you know this animal? Galinha. Turkey. Glue, 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 glue. Turkey. Yeah. Yes. What's this? Mesa. How do you say mesa in English? Do you know? I don't know. Table. Yes. Yes. That animal. Red. Yeah. Do you put rabbit? Do you? No. And Duck. yes? Yes. Duck. No. No. Okay, boy. Alright. Entendido sobre a alfabetização em inglês? Mas eu quero te dizer, espero que sim, tá? Mas eu quero te dizer que não adianta nada você dominar esse método. Você tem isso aqui na sua mão, você sabe exatamente o que você está fazendo, se você não souber como tirar proveito dele. Você vai usar isso lá na escola? Primeiro, você não vai conseguir fazer do jeito certo. E segundo, você vai estar entregando o ouro de forma equivocada, tá? Eu não quero que você venda isso aqui a preço de banana, eu não quero que você entregue esse método de mão beijadas. Eu quero que você tenha reconhecimento e valorização porque você domina um método que pouquíssimas pessoas nesse Brasil dominam. Então chegou a hora de eu te ensinar como que você vai viver das suas aulas usando a alfabetização em inglês. Primeira coisa que eu quero te dizer é, se ninguém conhece você, se ninguém conhece seu método, não adianta de nada. Então bora divulgar? Bora fazer as pessoas saberem que você faz um trabalho sensacional? Bora usar marketing e vendas. Dentro de marketing e vendas, a gente vai trabalhar com 4 coisas aqui, tá? E a primeira delas é você pensar no seu target. Na aula de segunda eu falei, o que é target? Target é público-alvo, lembra? É como eu chamo o público-alvo. E você precisa ter um público-alvo. Eu até te falei que esse público-alvo tem 2 perfis, né? E se você pensar, espero que você já saiba onde eles estão aí na sua cidade. Mas você precisa considerar algumas coisas sobre esse público-alvo.
para você conseguir fazer postagens adequadas no Instagram, para quando você for fazer o seu discurso de vendas, né, conversar com o pai, fazer o atendimento para que você consiga personalizar esse discurso para mostrar para ele os benefícios, para vender a transformação, usar os gatilhos mentais e converter esse pai. E, enfim, então você precisa saber essas informações. E quais são essas informações que você precisa saber? As dores, os desejos e as objeções. Então vamos lá, que eu sei que isso aqui pode ser meio demais, porque a gente não fala sobre isso aqui, né? Teacher não estuda sobre isso. Então vamos lá. Dores, o que são dores? Lembra que eu falei que as pessoas não compram um curso, elas compram resolução de problema, elas compram a transformação? Pois é. As dores são os problemas que o seu público-alvo tem. O que é que ele tem de problema hoje que o motiva a comprar o seu curso, a ser seu aluno? Ele não quer aprender por aprender, ele tem um porquê. Qual é a dor desse pai que quer que o filho seja alfabetizado? A criança está tirando nota ruim na escola? A criança estuda numa escola bilíngue, mas não fala nada, não consegue se comunicar? A criança tem dificuldade com o dever de casa e o pai não sabe falar inglês, então ele também não consegue ajudar? Qual é a dor desse pai? O que que incomoda? Que problema ele quer resolver? Você precisa descobrir. E eu quero que você faça o exercício de listar 10 dores que você... Nesse momento você vai no achar mesmo, tá? À medida que você convive mais com o seu público, que você entende como ele é, você vai revisitando essas dores e vai tendo certeza que o que você achava é realmente verdade, tá? Então, no primeiro momento, você vai alucinar. Quais são essas dores? E faça uma lista de 10, tá? Isso vai ser muito importante para você fazer suas postagens no Instagram. Lista de 10 dores. Quais são as dores desse público? E ó, pode ser dor emocional, pode ser dor física, qualquer problema que ele tenha, que ele queira resolver, tá bom? E eu te sugiro que você escreva como se o pai estivesse falando, com as palavras do pai. Então, por exemplo, meu filho faz aula de inglês todo dia, mas ele não entende nada. Isso é uma dor. E o pai fala desse jeito, tá? Então, lista as frases assim. Depois que você descobre quais são as dores desse público, do seu target, você também precisa saber quais são os desejos. E quais são os desejos? A transformação que ele busca. Lembra disso? O que ele quer? Ele quer que o filho consiga fazer o quê com a alfabetização em inglês? Ele quer que o filho vá para a Disney e consiga se virar lá? Ele quer que o filho faça um intercâmbio e vai fazer high school lá nos Estados Unidos? Ele quer que o filho trabalhe numa multinacional? Não sei. Ele quer que o filho tenha uma vida melhor? Eu não sei. Você vai ter que pensar de novo em 10 desejos do seu público-alvo. Quais são os 10 desejos que o seu método consegue fazer com que o seu target alcance, tá? Isso é muito importante. E eu vou falar como você vai usar isso para divulgar seu trabalho. E por último, objeções. Quais são as objeções que o seu público tem que vai os impedir de fechar matrícula com você, tá? Saber isso aqui, teacher, eu já falei importante muitas vezes aqui, né? Mas é importante. Tudo aqui é importante. Porque você vai encontrar, empecilhos ao longo do caminho. Você precisa conseguir remover esses empecilhos, esses obstáculos. E objeções são eles. Lembra que eu falei com você que eu tinha que quebrar a objeção lá no curso de inglês? E eu detestava quebrar a objeção quando eu era secretária. Hoje eu entendo a importância. Quebrar a objeção é muito importante. Você tem que tomar muito cuidado quando você vai quebrar uma objeção, porque às vezes, ao invés de você quebrar essa objeção, você reforça essa objeção, tá? Então, por exemplo, existem objeções universais, tá? Uma objeção universal. Eu não tenho dinheiro. É caro demais. Aí, você tem que pensar o seguinte, quando a pessoa te fala isso, é caro demais. É caro demais porque você está com um público desalinhado, não é o seu público, logo ele não pode pagar o preço da sua aula, então é caro demais. Sinto muito, essa pessoa não é seu público. Você quer tentar quebrar a objeção ou você vai deixar a pessoa aí? Segundo, a pessoa achar que não funciona porque vai confundir inglês com português. Essa é uma objeção real, tá? Você precisa quebrar essa objeção. De verdade. Porque isso vai fazer com que a pessoa escolha o método tradicional e não te escolha. Ela tem que te escolher. Então, como que você quebra essa objeção? Com explicação, com embasamento científico, né? E a explicação tem que ser sempre uma explicação que faça sentido, tá? Quer ver um outro exemplo de objeção?
Você vai dar aula online e o pai prefere presencial. E você precisa mostrar que a aula online funciona do mesmo jeito e mostrar os benefícios. Isso é uma quebra de objeção. Então, eu também sugiro que você liste 10 objeções e que você liste as 10 quebras. Como que você responde? Como que você quebra essas objeções? Porque quando elas aparecerem, você já tem que ter a resposta para quebrar, tá? E eu quero te falar uma coisa, um gatilho mental de novo. Falei que existem vários, né? Você pode usar o gatilho mental da razão quando você for quebrar essa objeção. O que é o gatilho mental da razão? Você mostrar que faz sentido, você dar uma razão para aquilo ser do jeito que é, tá? Existe um estudo que mostra que você dar qualquer razão é melhor do que você não dar nenhuma razão. E que uma pessoa que tem uma razão, eu não li isso antes de falar, então tomara que eu não erre esse número, tá? Mas é algo em torno disso. Uma pessoa para quem você dá uma razão, aumenta em 64% a chance dela fazer o que você pediu para ela fazer, só porque você deu uma razão, tá? Então, por exemplo, a gente tem filho, né? Eu ainda não tô nessa fase, não. Mas se eu falar com a minha filha assim, Maria Cecília, vai tomar banho, as chances dela obedecer são muito menores do que se eu falar assim, Maria Cecília, vai tomar banho, porque daqui 10 minutos a mamãe vai terminar de fazer o jantar, você tem que jantar, aí a gente vai ler um livrinho e deitar. Eu dei pra ela por que ela tem que tomar banho agora, não é? Isso é uma razão. Quer dizer que ela vai obedecer? Pode ser que não. Mas aumenta em 64% as chances dela obedecer, tá? Então, ela é bebê, mas eu já uso isso com ela. Então, sempre que eu falo pra ela não e eu falo pra ela muito não, eu explico pra ela não. Eu sempre tento lembrar isso sobre gatilhos mentais. E gatilhos mentais você pode usar com qualquer pessoa, tá? Com seus clientes, com seu marido, com seus filhos. Inclusive, usar gatilhos mentais na vida facilita muitas coisas. Então, quando eu falo com ela assim, Maria Cecília, por exemplo. Maria Cecília não põe o dedo na tomada. Onde é o trocador de fralda dela, tem uma tomada assim, igual essa aqui. E ela queria pôr o dedinho. E aí eu falei pra ela assim, não pode colocar o dedo aí. Eu podia ter falado só isso, né? Não pode por quê? Mas eu falei pra ela assim, não coloca o dedinho aí, porque aí dá choque, faz muito dói. Se você colocar seu dedo aí fazendo... E você vai chorar muito e a mamãe também vai chorar, porque você vai machucar. Pronto, falei isso umas 2 vezes. Todas as vezes que ela vê a tomada, ela olha pra mim e faz... Porque ela sabe que dá choque e ela não pode colocar o dedinho lá. Tá vendo como funciona? Minha filha tem 1 ano e isso funciona para ela. Não vai funcionar para um pai, né? Então lembra disso. Você precisa quebrar objeções usando razão. Beleza? E como que você usa isso aqui nas suas postagens do Instagram? Quando você for postar coisas no Instagram, você precisa ter em mente os desejos e as dores do seu target e mostrar que o seu método resolve aquele problema, aquela dor, ou entrega aquele desejo. Então, quando você for pensar em conteúdo, você pode pensar assim, ó. Esses dias a minha aluna Vivian fez um post assim. Você sente que seu filho faz inglês todos os dias, mas ele não sabe nada? Ele sabe palavras isoladas, cores, animais. Você já pensou por que isso acontece? E ela continuou o post, eu não vou lembrar exatamente o que ela fez. Mas você tá vendo como ela foi na dor de um pai? É isso que eu quero que você faça. Então, se você tem 10 dores, 10 desejos, você percebe que você tem 20 posts para você fazer? Um para cada dor, um para cada desejo. Sendo que para cada dor você pode ter mais de uma forma de resolver aquela dor. Então, vamos supor que para cada dor você tem duas soluções, para cada desejo você tem 2 coisas para entregar. Você tem 40 posts. Você já pode começar. É só você fazer a sua lista de dores e de desejos. Combinado? E objeção você também consegue quebrar nos seus posts, tá? Quando você mostra que, por exemplo, alfabetizar uma criança em português e inglês ao mesmo tempo causa confusão? E aí você explica. Num reel, num carrossel, você está quebrando uma objeção. Às vezes a pessoa não te chamou para saber mais sobre o seu curso porque ela achava isso. Quando você posta algo assim, era o que ela precisava para mandar mensagem para você. Ok? Então é isso que eu preciso que você saiba do seu target. O perfil, que eu te falei na aula 1, e essas informações aqui, dores, desejos e objeções. Depois que você tiver isso em mente, você vai para a precificação. Que é o que vocês mais me perguntam. Quanto eu vou cobrar? Como é que eu vou saber quanto eu vou cobrar e tudo mais? Seguinte, você precisa ter algumas coisas em mente. Eu não vou conseguir te dizer se vai cobrar 70, se vai cobrar 150, se vai cobrar 200. Eu não consigo. Por quê? Eu não sei onde você mora, eu não sei qual é o custo de vida na sua cidade, eu não sei várias coisas que interferem no preço. Mas eu sei uma lógica que você pode seguir para você chegar no seu preço ideal, que provavelmente vai ser diferente do meu preço ideal. O que você precisa considerar, teacher?
você precisa considerar a primeira coisa de todo é os custos. Os custos para aquela aula acontecer. O que está envolvido no acontecimento daquela aula? Você vai pensar numa aula, tá? Você precisa pegar um ônibus, você precisa pegar um Uber, você precisa de internet, você precisa, não sei, tudo que você precisa, tudo que você precisa estar incluído no custo daquela aula, incluso no custo daquela aula. Primeira coisa que você tem que pensar, quanto custa aquela aula? Anota aí. Depois, você precisa pensar quanto você quer ganhar livre pelaquela aula. Quanto que eu quero ganhar? Eu quero ganhar R$50 livre, R$60 livre, não sei. Você vai pensar no que quanto você quer ganhar e vai chegar a esse preço. Quando eu pensei no quanto eu queria ganhar, eu pensei em quanto eu ganharia se eu tivesse no curso de inglês ou na escola bilíngue. E aí eu multipliquei vezes 2, por aí cheguei no que eu queria ganhar livre quando eu comecei a viver de aula particular. Hoje está mais, mas quando a gente começa, a gente tem que ter o pé mais no chão, né? Então pensa aí, quanto que você quer ganhar? Se eu não me engano, hoje, aqui em Minas Gerais, um professor de inglês que tem letras, que é o que ganha mais, no curso de inglês, ele ganha 27 alguma coisa. Vamos arredondar para 30. Então, se você quer ganhar o dobro que se você tivesse um curso de inglês livre, que no inglês isso não vai ser livre, você pode calcular 30 vezes 2, por exemplo. Tá? Isso aí vai ser livre seu, R$60 na sua mão. Tudo bem. Vai fazer sua conta aí. Então, você pega o custo e pega quanto que você quer ganhar. Você também precisa considerar, tira o custo aqui, tá? Você vai pensar só agora no quanto que você quer ganhar. Você precisa também considerar que você tem que ter tempo para preparar essas aulas e eu quero que você seja pago por isso. Porque pelo menos aqui em Minas Gerais, você tem extra classe. E extra classe é o que você ganha por estar preparando aquela aula. Extra classe que a gente ganha aqui não cobre nem, sei lá, 10% do tempo que a gente fica preparando aula. Então é extra classe falso. Mas ele existe. Se ainda for do jeito que é, na escola regular a gente tem 20% de extra classe. E no curso de inglês a gente tem 10% de extra classe. Quanto que você quer ter de extra classe? Pensa aí. Eu quero ter 20% de extra classe. E eu quero ganhar R$60 livre, então 20% de 60. Tá? Pensa quanto que você quer ser paga pela preparação da aula, que você está trabalhando quando você está preparando a aula, né? E aí você soma o seu custo com a sua aula livre com o seu extra classe. E aí vem aqui duas coisas muito importantes que você precisa pensar agora que teachers não pensam. Isso pode arruinar seu negócio de aulas particulares, que é o seguinte. Na CLT, na carteira assinada, você não tem férias remuneradas e você não tem 13º, isso é ótimo no final do ano. Por que como professor particular você não pode ter? Você pode ter sim. É só você fazer os cálculos certos. O que você vai fazer? Você vai pensar, eu quero tirar todos os anos 30 dias de férias, seguidos ou não. E eu quero ter 13º no final do ano. Eu tenho como objetivo, e aí você vai ter que ter uma meta, tá? Eu tenho como objetivo ter um faturamento de R$6.000 por mês. Logo, meu 13º tem que ser R$6.000. E as minhas férias tem que ser R$6.000 e tem um texto de férias se você quiser fazer, tá? Se você não souber fazer essas contas, se você colocar calculadora de férias no Google, tem uma calculadora lá, só que você preencher com os números e ele te dá tudo certinho. Então, você vai calcular e você vai pensar. A gente sempre calcula o seguinte, por exemplo, a gente normalmente não pensa nisso, mas no final do ano, quando a escola ou a empresa tem que pagar 13º e férias, eles vão juntando esse dinheiro ao longo do ano. E é isso que você vai fazer também. Você vai considerar o seguinte, todos os meses você precisa juntar uma parte de 12, 12avos das suas férias, 12avos do seu 13º. Então, eu quero tirar férias em janeiro do ano que vem. E eu tô começando em janeiro de 2025. Então, eu tenho que ir juntando 12avos a cada mês. Então, no primeiro mês, eu quero ganhar R$6.000, certo? Eu vou fazer a conta. 6.000 dividido por 12. Tô sem calculadora, não vou fazer essa conta por cabeça agora, não. 6.000 dividido por 12. Eu vou pegar esse valor do mês e vou diluir naquelas aulas que vão acontecer naquele mês. De todos os meus alunos, vão acontecer 20 aulas. Então, vamos supor que dê R$200, tá? Eu vou diluir R$200 por 20 aulas. Esse valor que der é o valor que você precisa guardar para as férias, depois você faz o mesmo para o 13º. É o que você precisa guardar para o 13º, ok? E aí você vai juntar isso aos custos, ao valor livre, ao extra classe, junto o 13º, junto as férias.
Com isso aqui tudo junto, você chega ao valor ideal da sua hora-aula. E por que ele é ideal? Porque ele te dá lucro. Você percebe que você pensou quanto que você quer ganhar livre? Isso é lucro. Porque a gente não pensa em lucro e faturamento como teacher, né? Mas eu preciso que você pense. Faturamento é tudo que entra. Normalmente o que entra paga custos, despesas, né? Mas e o seu lucro? Lucro é tudo que sobra para você livre na sua mão. É o que você escolheu ganhar. Lembra? Depois que você tira os custos, depois que você coloca na sua poupancinha de 13º, eu sugiro que seja separada, tá? De 13º de férias. Na poupancinha de 13º, na poupancinha de férias, e você tira os custos, sobrou quanto para você, que era o que você tinha escolhido ganhar. Esse é o seu lucro, ok? Se você fizer essa conta, o seu negócio vai ser rentável, lucrativo e sustentável. É só você sempre manter essa conta e ir fazendo os reajustes ao longo do tempo, tá? Sabe qual que é a mágica? Às vezes você coloca como meta que você quer ganhar 6 mil reais e você precisa, sei lá, de 10 alunos para isso, mas você acaba tendo 15 alunos, então você ganha até mais, sobra mais dinheiro para você, porque você fez uma meta e você conseguiu superar essa meta. Mas se você segue essa continha, teacher, e aí pode ter menos coisas, por exemplo, eu não quero extra classe, então tira a extra classe, eu só quero férias, não quero 13º, então tira o 13º. Você que vai fazer do seu jeito, você é sua boss, tá? Você que vai pensar. Mas seguindo isso aqui, você tem o seu preço ideal, tá? No more asking about how much, beleza? Assim você sabe exatamente quanto que você tem que cobrar. Isso nos leva para a parte de atração, que é a captação de alunos. Eu já até adiantei e falei um pouquinho sobre como que você vai usar isso aqui para captar, né? E aí, antes, quando eu trabalhava lá no curso de inglês, né, comecei em 2011, a gente tinha uma forma de captar aluno que era com panfleto, com carro de som, a gente pedia indicação, e aí a gente pegava os contatos dessas pessoas e ligava. Ah, sabe aquela foto que eu te mostrei que eu tava no evento, panfletando? Nesse tipo de evento a gente também pegava o telefone das pessoas e tal. Depois usava essa lista, que a gente chama de lista fria, e ligava oferecendo o curso. Por isso que era tão chato. Você ligava para as pessoas que às vezes não tinha nenhum interesse, mas você ligava enchendo a paciência da pessoa. Por isso que eu detestava. Você tá vendo que aqui a gente não tem que encher a paciência de ninguém, né? A gente atrai as pessoas. A gente não vai atrás das pessoas. Então, no processo de atração, o que você vai fazer? Muito diferente do que os cursos de inglês fazem. Eu nem sei o que os cursos de inglês fazem hoje em dia, mas o jeito que eu fazia não é o jeito que você vai fazer. Você vai fazer o seguinte, você vai atrair as pessoas até você plantando um jardim. Vamos fazer uma analogia aqui? Você pode captar alunos através de 1 a 1, que é mandar mensagem no Instagram, fazer um artezinho sair disparando no WhatsApp, mandar mensagem para quem você acha que quer, inclusive fazendo aquilo que eu te falei para fazer no WhatsApp na aula 1, porque eu queria que você testasse, né? Mas aquela não é uma estratégia, não é a estratégia mais eficiente. Ela pode ser, mas ela não se sustenta a longo prazo, até porque você vai acabar com a opção, né, de gente para mandar mensagem. Então ela pode servir para você ter 1 ou 2 alunos, mas ela não vai se sustentar. Por quê? Imagina um jardim assim, uma floresta, e tem várias borboletas ali, e você é caçador de borboletas, você tem uma redinha e vai lá pegar as borboletas. Você fica ali tentando pegar uma, ela voa, você não consegue e tal. No final você gastou muita energia e pegou 1, 2, 3 borboletas, talvez, e guardou no seu potinho e foi embora. Só que você ficou horas tentando pegar com a sua redinha. Você vai embora e pensa numa forma mais eficiente de pegar essas borboletas. E você pensa aqui. Você quer ter essas borboletas perto de você. E se você atraísse elas até você? Seria muito mais fácil, né? O que você faz? Planta um jardim com as flores que as borboletas mais gostam, decora, deixa o ambiente todo do jeito que elas precisam e elas virão. Você não vai ter que ir atrás de ninguém, elas virão. É assim que a gente tem que atrair os alunos. E como é que você planta um jardim? Eu chamo de jardim virtual. Onde? Será que você já sabe? Onde que você acha que é? Inclusive, me manda aí no chat. Eu já não pedi nada pra vocês mandarem pra mim no chat, né? Manda aí no chat se você sabe o que é jardim virtual. O jardim virtual é o Instagram. Podia ser qualquer rede social, mas é em qual rede social que todas as pessoas estão? No Instagram. Então, o que você vai fazer? Você vai atrair as pessoas até você através de um perfil estrategicamente montado e através de postagens que são magnéticas. Eu tenho até um Instagram magnético, né? Que é um produto meu e que eu entrego já os temas para você postar.
através do Instagram magnético, você consegue atrair um público promissor, que é seu público-alvo de verdade, que tende a se tornar seu cliente. Um público que tem potencial. Como que você faz isso? De duas formas, basicamente. Antes disso, você precisa organizar a sua bio, tá? Você precisa de uma foto com o seu rosto. Não vai usar logo, a pessoa não vai se relacionar com a empresa, ela vai se relacionar com você. Então, com o seu rosto, de preferência sorrindo, porque você vai dar aula para criança, você tem que ser feliz, né? A aula de criança é alegre, a aula de criança é feliz. Você tá lá com a cara séria, não vai passar uma boa impressão. Coloca lá o seu nome, coloca o que você é. Então, por exemplo, Carol Gomes, especialista em alfabetização em inglês. Logo abaixo você vai colocar o que eu chamo de promise, que é o que você faz. O que você faz? Que transformação que você gera? Eu alfabetizo crianças de 4 a 10 anos em inglês. É isso que eu faço, né? E você pode colocar mais alguma outra coisa que te dê algum tipo de autoridade. Título não dá tanta autoridade quando a gente acha que dá não, tá? Resultado dá muito mais, mas você pode colocar. Então eu posso colocar assim, certificada pela Universidade de Illinois, que eu tenho um certificado que eu fiz lá. E como eu falei que eu não fiz intercâmbio, eu continuo mantendo que eu não fiz intercâmbio, tá? Eu fiz um curso online, mas eu tenho esse certificado. Então eu posso colocar isso, certificado pela Universidade de Illinois. Não sou qualquer pessoa, né? E, enfim, coloca isso na sua bio. Depois você precisa colocar 2 destaques principais. Sabe aqueles destaques dos stories? Você precisa colocar um destaque contando a sua história e um destaque contando como as suas aulas de inglês podem ajudar as crianças. Basicamente, quem é você e o que é o seu método. E aí você começa a fazer suas postagens focando principalmente nisso aqui, tá? Você pode dar uma dica ou outra para o pai ajudar a criança na escola, alguma coisa desse tipo. Mas se você foca nisso aqui, você já vai estar fazendo demais. E aí, fazendo isso, você começa a atrair o público-alvo, o seu target, o público que você quer, o público que você quer converter, tá bom? E eu vou ensinar uma coisa aqui. Nesse ponto aqui de atração, você pode seguir uma sequência estrategicamente organizada para você aquecer o seu público até converter. É o que eu chamo de Connect 5 Approach. O que é o Connect 5 Approach? É uma estrutura de postagens que você segue para que você aqueça esse público, como eu falei, né? Então, primeiro você posta um post de informação, você informa, você dá um conteúdo de valor, tá? Não vai dar uma informação que todo mundo sabe, não. Fala uma coisa realmente valiosa. O que é alfabetização em inglês? Ninguém sabe, né? Então, esse é um post de informação. Depois você vai dar uma solução. Uma solução para um problema, para uma dor que o pai tem. Tá vendo? Informa, soluciona. Então informa, soluciona, conecta. Você vai se conectar com os pais. Através de contando, por exemplo, como foi a sua jornada, contando sua história. Coisas que mostrem quem é você, que façam as pessoas gostar de você. Depois, você vai fazer um post sobre autoridade. Lembra, gerar prova social? Lembra que eu falei do gatilho? Então, você vai mostrar como você pode, por exemplo, pegar um artigo e analisar esse artigo para provar que a alfabetização em inglês é melhor que método tradicional. Você pode analisar uma aula, pega uma aula aleatória que alguém postou no Instagram, um vídeo e analisa essa aula e mostra o que está errado, o que está certo. Mostra participação sua, de repente você foi num podcast, uma aluna minha fez recentemente um podcast, isso dá muita autoridade, você foi entrevistada, você fez uma live, não sei. Mostra sua aparição na mídia, isso te dá autoridade, você precisa mostrar que você é especialista naquilo. Lembra do gatilho mental? E aí, por último, quando a pessoa passa por isso tudo aqui, ela tá aquecida. Por último, você faz a pessoa tomar uma ação, que é o que você quer. Seja te mandar uma mensagem, seja perguntar o preço. Basicamente, o que você vai querer é que a pessoa te mande mensagem para saber mais sobre o seu curso, tá? Segue essa sequência, sempre, tá? Se você posta 5 vezes por semana, todas as semanas você vai fazer isso aqui. Chega um momento que você para de fazer ação, que você não tem mais matrícula. Você tem que manter o seu Instagram rodando, porque você nunca sabe quando você vai precisar abrir de novo uma campanha de matrícula, nem que seja para 1 ou 2 vagas. As chances são que não, mas, né, eu não posso te prometer isso. E aí, você pode fazer isso de 2 formas. De forma orgânica e de forma paga. E eu vou te explicar. O que é de forma orgânica? Você posta lá, igual a gente posta no Instagram pessoal, e deixa o Instagram entregar.
Quais são os benefícios? Você não gasta dinheiro nenhum, o Instagram trabalha para você e você vai ter resultado. Quais que são qual que é o lado ruim? Os contras, né? O Instagram pode mostrar para um público que não é seu público, porque ele vai achar, ele vai pensar, o algoritmo dele vai entender quem ele tem que mostrar aquela postagem, pode ser que não seja um público em potencial, então você pode perder tempo e o seu resultado pode vir mais devagar. Vai funcionar? Vai, mas vai vir mais devagar. Quando você paga, quer fazer o tráfego pago, você diz para o Instagram exatamente para quem é que ele vai mostrar aquela postagem. Então você vai mostrar essa postagem para essa pessoa que mora aqui, que tem de tanto a tantos anos e que tem esse interesse. Quais são as chances de o Instagram encontrar o seu público-alvo, o seu target? Grande. Você disse para ele quem é o seu público-alvo, ele vai entregar para ele. Quando você viu algum anúncio meu e você se inscreveu nesse evento que você está participando, foi porque eu fiz isso. Eu paguei para o Instagram e eu falei, mostra para essa teacher que tem esse perfil. Provavelmente você não me conheceria se eu fizesse um post orgânico, né? E só deixasse lá rodando, que eu faço também. Mas tem aqueles estratégicos que eu distribuo, tá bom? Então você pode escolher essas duas formas. Eu sugiro que você faça pelo menos uma vez por semana, coloca lá, tipo, R$11, que até o último dia que eu olhei era o mínimo, o Instagram muda todo dia, eu já não sei mais se é o mínimo. Mas coloca lá R$11 para rodar por dia, sei lá. Coloca o mínimo que tiver lá só para você ir aumentando a sua base de seguidores, para você alcançar os objetivos mais rápido, tá? Você faz aí seu raciocínio de quanto que você pode gastar e faz o seu investimento para que o seu público-alvo te conheça de forma mais acelerada. E assim você atrai, ao invés de ficar mandando mensagem no A1, porque vai demorar muito e pode te frustrar bastante. Beleza, aí que você já... Eu atraí o público, ele mandou mensagem para mim agora. Você precisa converter, né? Você precisa transformar esse cliente em potencial em cliente. O que você precisa? Você precisa de uma oferta irresistível. Você precisa de gatilhos mentais, de novo. O que tem numa oferta irresistível? Basicamente, a oferta irresistível mostra que você resolve o problema que a pessoa tem. Você não, seu método. Resolve o problema que a pessoa tem e entrega a transformação que ela precisa. E como que você faz isso? Usando gatilhos mentais. Lembra que eu falei da escassez? Eu falei da autoridade? Eu falei de prova social? E aí existem outros, eu também falei de gatilho mental da razão. E existe outro que é desapego. Que é o seguinte, se você quiser fechar, você fecha. Se não quiser fechar, também não fecha. Obviamente a gente não fala assim desse jeito, tá? Mas quando você for montar o seu script de vendas, você precisa muito bem mostrar como o seu método resolve aquelas dores e entrega aquela transformação. E o que eu sugiro é que você pegue todo o lado ruim do método tradicional, contraste com a alfabetização em inglês e mostre como a alfabetização em inglês é superior, como que ela transforma o aprendizado e entrega as dores e os desejos que a pessoa tem. Eu sou capaz de te dizer, teacher, que as dores que o seu público tem estão relacionadas com as falhas do método tradicional. Então, quando você bater em cima do método tradicional, você já está resolvendo as dores. E que os desejos que eles têm, a alfabetização entrega. Então, quando você fala da alfabetização, você já fala dos desejos, tá? Você explica todo o seu método e você pode ir sutilmente quebrando as objeções. Tá vendo que você precisa de ter tudo listado? Você vai quebrar as objeções. E depois que você fizer, e aí você vai usando os gatilhos mentais ao longo disso, tá? Você pode inclusive mostrar, você pega um vídeo seu, que tem um aluno já lendo, se é que você tem, né? Igual eu te emprestei para você postar lá nos seus stories, tinha prova, tá vendo? Aquilo lá não era prova social, aquilo era prova. Prova de que funciona. E pode ir falando, né, fazendo todos os scripts de vendas e colocar um vídeo para você mostrar como funciona. Eu te sugiro, inclusive, que você faça esse script de vendas por voz, tá? Ou você faça uma videochamada, ou você grava um áudio, ou você faça por ligação, porque ouvir o tom de voz aqui é muito importante. E que você fale sorrindo. Porque quando a gente fala sorrindo, ó, mesmo de costa, você acha que agora eu estou falando sorrindo ou séria? E agora, você acha que eu estou falando sorrindo ou séria? Você conseguiu perceber, não conseguiu? A primeira eu falei séria e a segunda eu falei sorrindo. As pessoas conseguem perceber isso por áudio. E isso eu aprendi lá no curso de inglês. Na ligação a gente tinha que falar sorrindo. Então você precisa falar por voz, tá? Não vai fazer isso tudo por escrito, não.
Então, uma oferta irresistível tem a transformação que a pessoa gera, que ela vai ter um valor percebido maior, e ela tende a achar o preço que você vai cobrar, sabe assim, barato, para aquilo tudo que você está prometendo que vai fazer. E promessas extraordinárias necessitam de, coloca aqui no chat para mim, provas, evidências extraordinárias também, né? Então lembra de provar se você fizer uma promessa demais. E use os gatilhos mentais que eu já te falei aqui ao longo do seu discurso, para que você consiga converter. Dica, o preço é a última coisa que você passa, tá? Você vai passar o preço por último. Você explica sobre o seu método, você explica como as aulas funcionam, você explica sobre reposição, esse tipo de coisa. E por último, você vai passar o seu preço. E lembra que eu falei do gatilho mental do desapego? O desapego é o seguinte, você passa tudo e a pessoa fala assim, eu vou pensar. Tudo bem. Você não vai mandar mensagem para essa pessoa mais não. Mesmo que você esteja desesperada. Mas o desespero não é atrativo. Se você está desesperada, é porque você não tem aluno suficiente. Olha o gatilho da prova social. Essa teacher não tem aluno, quer dizer que ninguém quer estudar com ela, por que eu vou querer? Tá vendo como o gatilho mental funciona? Então você vai dar tempo para a pessoa. Não é a sua insistência que vai fazer ela fechar, não. Tá? Então você deixa o gatilho mental do desapego. Você passa e tudo bem. Se ela fechar, fechou. Se não fechar, não fechou. Eu sei que no começo isso é difícil porque a gente quer aluno. Mas depois de um tempo, você vai até esquecer que você tinha que uma pessoa te mandou mensagem e não falou mais. Às vezes a pessoa passa umas 2 semanas e vem dar o retorno, você nem estava lembrando mais daquela pessoa e às vezes nem tem mais aquela vaga. Para a pessoa te dar uma resposta rápida, qual que é o segredo? Você usar escassez para gerar urgência. Você pode falar que naquele horário que a pessoa quer, naquela disponibilidade, você só tem uma vaga, por exemplo, tá? Outra coisa para você gerar escassez quando a pessoa te passar a disponibilidade dela, você não vai passar que naquele dia você tem todos os horários vagos, mesmo que você tenha. A pessoa falou assim, eu posso terça e quinta de manhã. Então você vai dar para ela uma, no máximo 2 opções de horário, tá? Para não parecer, pode até ser verdade, mas você não precisa deixar claro que a sua agenda tá vazia por causa da prova social. Fechou, teacher? E aí, tá viva? Pronta? Sua mão tá boa aí ou você tá anotando tanto que tá até doendo? Falei que a aula ia ser densa, não falei? Sobreviveu, sua cabeça tá estourando. Se tiver, manda aí no chat aquele emoji da cabecinha assim pegando fogo. Como é que você tá se sentindo? Manda aí também que eu quero saber. Espero que você não esteja pensando que isso não é pra você. Eu acho que nesse momento, como é algo denso, como é algo técnico, você não tá vendo como começar. Você deve estar pensando que é difícil demais. Mas isso é porque você assistiu pela primeira vez e eu estou te apresentando algo que você nunca viu antes. Esse sentimento é totalmente normal. Mas como eu já te provei aqui, já te mostrei que teachers comuns conseguem, é possível para você também. Olha a síndrome do impostor, tá bom? Eu sei que tem teacher que vai pegar isso aqui, vai colocar a faca nos dentes e vai fazer sozinho e vai conseguir. Inclusive, se esse for seu caso, me manda mensagem e me conta que você conseguiu. Mas eu sei que sempre tem teacher que precisa de mais suporte, porque muitas dúvidas surgem. Sempre fica um ou outro parafuso para apertar. Eu jamais conseguiria te ensinar isso aqui tudo. Só nesse tempo que a gente está aqui. Eu precisaria de, sei lá, pelo menos umas 5 horas só para a gente passar pela parte de marketing e você sair com a sua oferta irresistível pronta, por exemplo. É muita coisa para uma aula só. É por isso que para esse tanto de detalhe, o detalhe do detalhe do detalhe, para um suporte maior, para eu pegar na sua mão, é por isso que eu tenho a minha formação Alpha Teachers. Inclusive, a Alpha Teachers está aqui cheia de interrogação, porque vocês me mandam mensagem, quanto é, e a sua mentoria, e como funciona, e nananã. Então, eu quero te dizer que amanhã, por que eu só falo amanhã? Não é amanhã, é sexta-feira. Sexta-feira, na aula de sexta-feira, eu vou te falar tudo sobre o Alpha Teachers, tudo sobre a formação Alpha Teachers. Os valores, as formas de pagamento, como funcionam as aulas, o material impresso, as garantias, tudo eu te falo na sexta-feira. Mas, resumidamente, o Alpha Teachers reúne tudo que você precisa para sair do zero onde você está hoje e chegar naqueles resultados que eu te mostrei daquelas teachers na segunda-feira, que são os resultados que eu tenho também. Tem suporte online, tem suporte ao vivo, tem comunidade, tem aula gravada, tem material físico, tem que mais? Tem aula ao vivo, enfim.
tudo para você aprender a ganhar 4 vezes mais com as suas aulas particulares para crianças. Então, mesmo eu ensinando tudo que eu ensinei aqui, para você que quer se aprofundar, e eu sei que sempre tem alguém, é por isso que eu sempre abro uma turma nova, né? Para você que quer se aprofundar, na aula de sexta-feira eu te dou todos os detalhes. Então, na aula de sexta-feira, eu preciso falar de novo, já deve ser a 4ª vez que eu falo isso, mas é the most important class. Eu vou te falar de coisas que vão economizar meses no seu processo e que vão fazer com que o seu negócio de aulas particulares não morra antes mesmo de começar. Eu preciso te falar dos erros que vão aparecer para que você desvie deles, para que você overcome them quando eles surgirem no seu caminho, tá? E ó, quem tiver comigo na sexta-feira até o final vai me agradecer pelo que eu tenho para falar, tá bom? Vai por mim. E agora o mais importante é você deixar seu comentário na gravação dessa aula, tá? Me conta como você está se sentindo, me conta como foi para você, se foi denso demais, se foi tudo que você precisava, não sei. Me conta como você está se sentindo, eu quero saber. E, de novo, tem uma caixinha que eu vou abrir logo no final da aula. Tem uma caixinha lá nos meus stories para você deixar a sua dúvida, deixar a sua pergunta. Eu imagino que hoje tenha muito mais perguntas da aula do que em relação à aula 1. Então vai lá, deixa a sua dúvida, deixa a sua pergunta, que amanhã eu vou responder todas as que eu puder, tá? Não vai ficar com dúvida de nada. É só você me mandar lá que eu vou ter muito prazer em te ajudar, teacher. Ó, e já tava quase esquecendo. A segunda parte da palavra, do password, palavra-chave de hoje é mais. Mais. Tudo minúsculo. Amanhã, sexta-feira, eu te dou o resto para você conseguir baixar e abrir o e-book que vai mudar totalmente o seu jogo assim que você começar a viver de aulas particulares. Então é isso. Thank you very much for being here. I hope to see you again on Friday. It's the most important day and great things are yet to come. See you, teacher. Thank you very much. Good night.